E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo que tem tudo sobre futebol e nessa temporada 2022 traz os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, em alta definição logo após o apito final. Para você ver e rever os gols do nosso Cruzeiro, que está cada vez melhor aí nessa temporada, líder isolado, e pode também acompanhar os gols e melhores lances de todos os nossos adversários na Série B e dos nossos futuros adversários na Série A, que é aquilo que todos nós pretendemos. O OneFootball está disponível tanto para Android quanto para iOS, é totalmente gratuito e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro venceu os goianos do Vila Nova por 2-0 nessa noite de sexta-feira lá no Mineirão, manteve os nossos 100% de aproveitamento em casa na Série B, né? E como isso está fazendo a diferença, 8 vitórias em 8 partidas como mandante até aqui, e deixou a nossa situação absolutamente tranquila para esse final de semana, já que alcançamos os 37 pontos na tabela de classificação, estamos com 7 pontos a mais que o Vasco, vice-líder, e 16 pontos a mais que o Sport, que é o primeiro time fora do G4. E pela 16ª rodada, nesse final de semana, nós teremos confrontos aí do segundo colocado Vasco justamente contra o quinto colocado Sport, e também o Bahia enfrenta o Grêmio, né? O terceiro contra o quarto. O trem tá caminhando muito bem, é porque o Cruzeiro tá fazendo o serviço dele direitinho, né? Tá ganhando as partidas. Mas se esses adversários mais próximos puderem tropeçar, também não é ruim não, né? 2 empates nesses jogos aí seriam bacana demais pra gente. E mesmo com esse momento bom, o técnico Paulo Pessolano voltou a pedir pés no chão, lembrando que a Série B é um campeonato muito equilibrado e que você pode perder para qualquer adversário, que a gente precisa saber ocupar a primeira colocação, trabalhar essa mentalidade vencedora sem pensar em pontuação. Em outros momentos da coletiva ele fala sobre o time ter fome de pensar sempre no próximo jogo, e às vezes pode parecer discurso, né? Mas é a prática, gente. É realmente a receita que o Cruzeiro está adotando nessa temporada, que é totalmente diferente do que aconteceu em anos anteriores. Reparem como o Cruzeiro ele mantém o mesmo padrão e o mesmo jeito de jogar contra qualquer adversário. Nem sempre o jogo encaixa tão bem. A partida contra o Sport, que é um time tecnicamente melhor que o Vila Nova, ela foi, na minha opinião, melhor por parte do Cruzeiro do que o jogo de ontem. A gente teve dificuldades para bater o lanterna da competição, mas no final das contas a gente ganhou. E esse trecho da coletiva do Pessolano me fez lembrar 2020, né? Quando a gente conseguiu até uma reação ali com o Filipão, que fez com que a gente não caísse para a Série C pelo menos, mas naquela edição a gente tinha 2 times muito destacados dos demais, que eram Chapecoense e América Mineiro. Eram os melhores times da Série B. O Cruzeiro foi na casa dos 2 no segundo turno e ganhou dos 2. Só que aí a gente pegava o lanterna em casa, que era o Oeste, que estava virtualmente rebaixado, e a gente perdia para o Oeste. É esse tipo de mentalidade que o Cruzeiro não tem mostrado nessa temporada e parece ter melhorado demais. A gente sempre entra em campo concentrado e buscando a vitória, seja quem tiver do outro lado, né? Não tem essa coisa, essa indolência de achar que esse jogo aqui vai ser mais fácil. Não pode pensar assim, cara. Todo jogo realmente é uma decisão, porque é um campeonato de pontos corridos e na prática todos os jogos valem os mesmos 3 pontos. O zagueiro Wagner abriu o caminho para nossa vitória com um gol de cabeça e se emocionou após a partida. Abre aspas pro zagueirão. Jogar em um gigante como é o Cruzeiro, com a casa cheia e a torcida apoiando e além de tudo fazer um gol, isso eu vou guardar pro resto da minha vida. O Cruzeiro não é o primeiro time grande que o Wagner defende na carreira, né? Ele é atleta do Santos, mas convenhamos que é outra proporção, até porque o Santos joga num estádio bem menorzinho, né? Que é a Vila Belmiro, eventualmente jogava no Pacaembu e tal, mas o estádio do Santos é a Vila Belmiro, e realmente o Mineirão, né? Que ontem, por exemplo, estava com 35 mil pessoas, mas um Mineirão com 60 mil pessoas é outra parada. Esse foi apenas o 4º jogo do Wagner com a camisa do Cruzeiro, né? Ele que teve uma parada aí de quase 2 meses por uma lesão sofrida num treinamento depois daquele jogo contra o Remo, voltou a jogar ontem, fez uma partidaça, nós não sentimos falta do Eduardo Brock em campo, e que bom, né? Ele vai se consolidando como mais uma opção para a zaga, um setor que é de certa forma problemático, e hoje a gente consegue enxergar o Cruzeiro tendo aí 5 zagueiros, né? Porque a gente tem o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Brock, que são os titulares,
tem o Wagner, que pode jogar pela esquerda ou centralizado, e tem o Giovani, que pode jogar na zaga ou pode jogar na ala direita. Então a gente vai achando soluções dentro do plantel e é muito importante ter jogadores que sabem fazer mais de um papel. O Luvanor, que marcou o segundo gol logo na volta do intervalo, dividiu o mérito da vitória com os companheiros e com a torcida por ter apoiado os 90 minutos. Ele também destacou o pedido de intensidade e pressão alta que o treinador não abre mão. Esse foi o segundo gol do Luvanor pelo Cruzeiro em 10 partidas e eu acho que já deu pra gente sacar um pouco mais de que ele não é realmente um super artilheiro. Ele não é um cara que vai meter 20, 30 gols na temporada. Mas o que esse maluco corre, batalha e não desiste dentro de campo é realmente aquilo que a gente precisa, especialmente numa disputa de Série B. E essa característica, essa confiança de seguir tentando, me fez lembrar, por exemplo, o Jajá, que é um jogador que está sendo muito útil nesse momento. Tá lesionado, né? Mas quantas vezes a gente falou que o Jajá pecava muito na tomada de decisão, muita gente chamando ele de burro e tudo mais, que ele é rápido, é habilidoso, mas ele errava demais, ele errava quase tudo. Mas quando acerta, sai coisa boa. No caso do Luvanor ontem, por exemplo, ele perde uma chance no primeiro tempo que não se pode perder, aquele cruzamento do Edu que ele chuta por cima, mas no segundo tempo ele continua lutando. Tem uma outra finalização no primeiro tempo que o goleiro pega, o lance do gol mostra muito mais a persistência do que qualquer outra coisa, né? Que ele chuta, o goleiro defende, ele corre, pega o rebote e aí finaliza muito bem com o pé fraco, com o pé direito ali. Luvanor é sim um jogador muito útil para o Cruzeiro, tomara que ele faça mais gols e quem sabe ele não consegue trazer aqui para o Cruzeiro os números de artilheiro que ele fez lá na Moldávia, né? Se ele pegar uma sequência, um embalo de boas partidas aí, eu não duvido, tá? Porque ele estava merecendo esse gol, jogou bem ontem e tinha jogado muito melhor, inclusive na terça-feira, né? Quando o gol acabou não saindo. Para o próximo jogo, na terça-feira contra o Ituano, o Cruzeiro não terá o Neto Moura, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Obviamente vai fazer falta no meio-campo, mas se torna uma oportunidade para o Pessolano fazer testes visando o jogo contra o Fluminense. Acho que todos concordamos que o objetivo do Cruzeiro na temporada é subir de divisão, ninguém tem nenhuma dúvida disso, mas acho que ninguém tem nenhuma dúvida também que o Cruzeiro vai entrar para esse jogo contra o Fluminense na outra semana, né, na outra terça-feira, buscando a vitória. A gente vai jogar para ganhar. E o Neto Moura faz muita falta, ele não pode atuar na Copa do Brasil, e sempre que ele não está à disposição, fica aquela incógnita, né? Quem que o Pessolano escolhe para fazer o papel, se vai ser o Machado, se vai ser o Adriano, se vai ser o Canezinho, se ele vai ressuscitar o Pedro Castro, sempre fica essa dúvida. Hoje eu acho que o Machado tem boas chances de ser o substituto na terça contra o Ituano, e se jogar bem como jogou ontem, deve inclusive ser mantido como titular para o jogo contra o Flu também, mas ainda que o nível técnico dos adversários seja muito diferente, né? O Ituano é um time pior que o Fluminense, assim como o próprio Cruzeiro também é um time pior que o Fluminense, eu acho que essa ausência do Neto Moura é um mal que pode vir para o bem, né? Pelo menos vão ser mais minutos para o Pessolano observar o time com o Machado, observar com o Adriano, às vezes observar com 3 volantes ali, o que pode ser mais interessante para esse jogo contra o Fluminense, que certamente vai ter casa cheia, né? Vai ser um ambiente muito grande, mas a gente não pode esquecer dessas duas próximas partidas de Série B, contra o Ituano e depois contra o Guarani. 2 jogos fora de casa antes do duelo contra o Fluminense, que a gente precisa sim buscar essas vitórias aí para ampliar ainda mais a nossa tranquilidade na tabela e chegar com moral lá em cima para o duelo contra o Flu, né? Essa partida contra o Ituano não vai ser simples, tá? Ainda mais pela ausência do Neto Moura, mas até pelo William Oliveira ter descansado ontem, certamente ele volta ali no meio campo e hoje eu acho que o treinador vai manter o Machado no time. Indo para negociações, o Samuel Venâncio traz a informação nesse sábado que o Cruzeiro está trazendo o volante Fernando Henrique do Grêmio por empréstimo até o final de 2023 e com o passe fixado. Ele soma 23 jogos pelo time profissional e uma assistência. O Fernando é um jogador bem jovem, tem 21 anos, particularmente eu não conheço muito bem o futebol dele, estava até assistindo alguns vídeos aqui, e é um jogador que a gente enxerga de fato que ele tem algum potencial, ele tem bons recursos técnicos, né? Até no vídeo de melhores momentos dele, o primeiro lance é um puta de um chutaço de canhota, eu falei, olha, volante canhoto, depois tem um chutaço de direita, lançamento de direita, de canhota, isso me chamou a atenção, assim, tecnicamente parece ser um cara que tem bastante recurso. E pesquisando aqui algumas notícias, né, ele já teve uma série de clubes interessados aí, o Al Ain dos Emirados Árabes fez proposta, mas ele não quis ir, teve também sondagem do grupo City, lá do Brentford da Inglaterra, que é ligado ao Midland da Dinamarca, né, mais ou menos
o mesmo grupo que administra os dois clubes também tiveram interesse, acabou ficando no Grêmio. Essa temporada jogou apenas 6 partidas, no ano passado jogou um pouco mais. Parece ser um camarada que tem sim muito potencial, mas ainda não conseguiu concretizar esse potencial no futebol profissional, né? Um empréstimo com opção de compra do Cruzeiro até o final do ano que vem me parece sim uma aposta válida, até porque o salário dele certamente não é dos mais altos, cabe na realidade do Cruzeiro, e se ele mostrar aqui um bom futebol, a gente pode garantir esse jogador em definitivo no futuro. Qual é o valor fixado? Isso aí não foi citado, né? A transferência ainda não está concretizada, mas parece que tem boas chances de acontecer e eu acho uma aposta válida. Só fico meio chateado porque mais uma vez é um jogador chegando e o Ageu não tendo espaço no meio campo do Cruzeiro, né? É um jogador que eu acho que tem muito potencial, que poderia ganhar mais minutos, mas ainda assim não vejo nenhum problema nessa contratação do Fernando Henrique não, tá? Me parece uma aposta bem interessante. O mesmo eu já não digo do atacante Cleison, atualmente livre no mercado após deixar o Al-Faisaly da Arábia Saudita, onde fez 8 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência. É aquele Cleison que jogou em Corinthians, Bahia, Cuiabá, o atacante de beirada. E acho importante esclarecer que no final do ano passado ele foi acusado de ter agredido uma mulher, mas posteriormente as investigações e algumas testemunhas inocentaram, tá? Parece que ele não teve nada a ver com isso, então a gente pode falar do bola e campo, né? Porque se tivesse uma acusação desse tipo, uma investigação correndo sobre o atleta ter agredido uma mulher, eu acho que isso aí já inviabilizaria qualquer conversa, não era nem para pensar no caso. Se ele é inocente, então vamos olhar os números. No Cuiabá, em 2021, ele fez 39 partidas com 3 gols e 5 assistências. No Bahia, em 2020, foram 42 jogos, 3 gols e 3 assistências. Pelo Corinthians, que ele defendeu entre 2017 e 2019, 139 jogos, 14 gols e 20 assistências. Na Ponte Preta, que ele jogou entre 2015 e 2017, foram 84 jogos com 6 gols e 4 assistências. Ele teve passagens anteriores no Ituano e no União São João também, mas eu resolvi pegar esse recorte a partir do momento que o Cleison passou a ser um jogador minimamente conhecido no cenário nacional, que foi com a camisa da Ponte Preta, levou ele para o Corinthians e desde então está seguindo essa carreira. O Cleison é um jogador útil? Me parece que sim. Ele é útil, ele tem velocidade, ele tem alguma habilidade. Ele não é um pereba, um jogador que não sabe jogar bola. Não é isso. Mas o Cleison é um cara que certamente vai ter um salário bem alto. Afinal, jogou no Corinthians, jogou em clubes de Série A, estava jogando na Arábia. Ele não foi jogar na Arábia Saudita para poder vestir aquela roupinha maneira, né? Certamente foi dinheiro que levou ele para lá e lá também ele não conseguiu vingar. Então me parece ser um jogador que já está com seus 27 anos, então assim, meio que esse já é o teto, né? É muito difícil que o Cleison evolua a partir daqui na carreira, e eu não acho que é um jogador que faria diferença no Cruzeiro. Seria útil para a disputa da Série B? Eu não tenho dúvida que seria. Talvez seria útil, inclusive, para a Série A. Mas a ideia do Cruzeiro é pagar salários altos em jogadores úteis ou em tentar achar jogadores para fazer a diferença para a gente? E um jogador que faz a diferença, definitivamente eu não acho que o Cleison seja, tá? Porque ele nunca foi aquele atacante efetivo, né? Ele é um atacante ali de beirada e tudo mais, muitas vezes fica no banco, entra no segundo tempo, mas não é aquele jogador que eu falo assim, bom, chegou um atacante aqui que vai realmente garantir aí 10 gols nessa reta final de temporada na Série B. Não é esse o perfil, não foi isso que ele mostrou na carreira e por isso mesmo não é uma contratação que eu faria, tá? Principalmente considerando o custo-benefício, né? É um caso assim similar ao William Potker, sabe? É muito investimento para pouco retorno e um retorno ainda assim incerto. Por fim, o Deus Medibre trouxe a informação do interesse do Porto no zagueiro Paulo. Os clubes ainda discutem o modelo de negociação, mas uma ideia seria levar o atleta de graça, cedendo metade dos direitos econômicos, e caso ele atinja 15 jogos pelo time principal, os portugueses desembolsariam 1,5 milhão de euros para o Cruzeiro. Diversos portais falaram aí dessa negociação que está correndo, tá? Inclusive as partes confirmam que existem sim conversas para negociação, mas não tem martelo batido de como vai ser o negócio, tá? Se realmente vai ser o Cruzeiro liberando um percentual para possivelmente o jogador ficar lá depois, se seria um empréstimo, enfim,
tem possibilidades em aberto e eu acho que é no mínimo uma bizarrice o Cruzeiro, em crise financeira, doar um jogador para o Porto, que é um clube gigante lá em Portugal. Você pode não achar o Porto um gigante quando compara ele com o Real Madrid, com o Liverpool, com os maiores clubes da Europa, mas o Porto é sim um dos principais clubes do futebol português e que todo ano faz vendas aí de 40, 50 milhões de euros e muitas vezes contratando jogadores sul-americanos desse jeito assim, esse jogador que está meio largado, um jogador que está começando a carreira, que não tem muitas oportunidades. Se o Porto enxerga talento nesse jogador, gente, vocês podem ter certeza, porque tem alguma coisa. Na verdade, todo mundo que já viu o Paulo jogando, viu que ele é bom jogador, e eu não consigo entender por que é que ele nunca serve para o Cruzeiro. O Pessolano falou sobre ele recentemente, inclusive, né, que considera um jogador de muito potencial e que precisa refinar o seu jogo. Imagino que eles estejam trabalhando com o atleta nesse sentido, tá? Não vejo o menor problema dele jogar pelo sub-20, eventualmente integrar o plantel principal. Beleza, o Pessolano está fazendo um ótimo trabalho e ele tem crédito. Agora, o Paulo não poder ser uma alternativa e o Cruzeiro doar ele para o Porto, isso aí não entra na minha cabeça de forma nenhuma. Até considerando que zagueiro canhoto é um espécime muito raro no futebol de hoje, né? Inclusive, quem tem bom zagueiro canhoto só abre mão dele por muita grana. Então, se fosse o Porto chegando no Cruzeiro e falando aqui, ó, eu te dou 1,5 milhão de euros no Paulo e você vai ficar com 20% do passe dele, eu acharia razoável, tá? Inclusive, eu acho que eu venderia, né? 1,5 milhão de euros hoje é uma grana que faz diferença pro Cruzeiro. Agora, me dá o jogador e me dá metade do passe dele. E se, porventura, ele jogar 15 partidas pelo time principal, coisa que eu acho que ele jogaria sem o menor problema, daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, aí você recebe 1,5 milhão de euros. Isso é palhaçada, velho. Eu torço realmente para que essa negociação não vá para frente, pelo menos não nesses moldes que foram noticiados até o momento, tá? E gostaria muito de ver o Paulo fazendo parte do projeto no Cruzeiro, jogando aqui pelo Cruzeiro, que é um clube onde ele já tem uma história, né? E realmente não recebe mais oportunidades e eu não consigo entender muito bem qual é o grande motivo nessa história. Talvez seja aquela questão de uma venda dele ter sido colocada como garantia para pagamento ao André Cury, né? Talvez tenha algo nesse sentido, mas eu realmente acho que esse jogador ele acaba sendo penalizado por erros que ele não cometeu. E eu vou falar algo agora que eu já falava na época do Sérgio Santos Rodrigues, lá atrás na época do Gilvan, do Wagner, enfim. Enquanto os jogadores da base do Cruzeiro servirem para todos os clubes menos para o Cruzeiro, a gente vai ter muita dificuldade para se recuperar nessa parte financeira, tá? Quem tem que valorizar os nossos ativos é o Cruzeiro. Se a gente não faz isso, os outros vão fazer. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!